Nessa bela e rica oportunidade, é meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Reunimos aqui na manhã deste dia para adorarmos a Deus. É de extrema importância permitirmos que Ele venha falar profundamente com cada um de nós. Vou aqui saudar nossa irmã diaconisa, Manaí, representando os irmãos e as irmãs que eu não pude ter a condição de saudá-los. Não se esqueça que a gente sauda, mas tem álcool aqui na entrada da igreja, tem álcool aqui na saída, vários lugares para a gente manter a higienização e o cuidado com máscara e tudo que é necessário nesse tempo de pandemia. Semana passada nós chegamos aqui no capítulo 21 de Mateus, onde Jesus tem uma entrada triunfal em Jerusalém. E podemos notar assim algumas características do assunto, como é abordado. Nós vimos aqui que Mateus, ele faz algumas observações de que eles estavam vindo de Jericó. Nós mostramos um mapa semana passada que os galileus, os judeus da Galileia, que é uma terra também de gentios, para evitar passar por Samaria, eles atravessam o Rio Jordão. Eles saem da Galileia, atravessam o Rio Jordão pela direita e descem pelo sul do Mar da Galileia, que é Cafarnaum, né? Tiberíades, e descem até chegar assim no alinhamento com Jericó. Atravessa novamente o Rio Jordão para ir para Jerusalém por Jericó. É uma subida de 12 quilômetros. E quando eles chegam lá, já vai chegando ali em Betfagé, naqueles caminhos, eles conseguem ter toda uma noção. Mostramos também um videozinho, ficou agarrando um pouquinho, mas deu para a gente ver como que seria a visão, a possível visão de Cristo com a sua comitiva quando está ali chegando naquela região. Betfagé, Betânia à direita, o Monte das Oliveiras, e ali tem um vale ali do Cedron, e a Jerusalém assim mais em cima, o lugar do templo. E Jesus, nesse caminho, ele manda com que seus discípulos vão até Betânia pegar uma jumenta com um jumentinho. Isso aí vai confirmar com uma profecia, tanto de Zacarias 9, como de Isaías 62. Um jumentinho, filho de uma jumentinha. O Marcos e Lucas dizem que ele pegou o jumentinho. O Mateus não pegou o jumentinho, a jumentinha para ficar confirmado. Apesar que em Marcos, né, não está bem assim para jumentinho, tá? Assim, um animal de carga, tá? Um animal de carga, mas deve ser mesmo o jumentinho mesmo. E aí então, quando Jesus sobe naquele jumentinho, eles botam a roupa dele em cima daquela jumentinha, ele sobe no jumentinho e vai entrando na cidade, o populacho que está ali, a população que está ali, começa a gritar: bendito aquele que vem no nome do Senhor, Hosana. O Hosana, ele significa salva-nos, salva-nos Senhor, ajuda-nos Senhor, mas também significa louvado seja. Então, Jesus está entrando ali pela cidade, e quando ele entra ali, as pessoas botam ramos de árvores no chão, as suas próprias vestimentas. Nós conferimos com o livro de Reis, quando Jeú é levantado rei, os grandes tiram as suas capas, botam no chão para que Jeú possa pisar em cima, passar por cima daquilo ali. Então, quer dizer, é uma situação onde dá credibilidade ao rei, nós o reconhecemos, está pisando sobre nossas roupas. Isso tudo está acontecendo aqui nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o povo está gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então é o Salmo 118. E também nós comunicamos aqui que historiadores dizem o seguinte, que quando Jesus estava entrando nas portas dessa cidade assim, do outro lado, em uma outra porta da cidade, perto do templo, estava entrando Pilatos com a sua comitiva. E lá só estavam os grandes, os príncipes, e alguns aí, gato pingado. E ali tinha uma quantidade maior de pessoas que estavam ovacionando Jesus. O Mateus só fala que, verso 11, que a multidão perguntava: quem é este? Né? No verso 10, e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A gente tem esse tempo todo de escola estudando Mateus, a gente está falando que às vezes o autor, ele está dando atenção a um assunto específico, a um fato na sua narrativa do que ele está falando. Já em Lucas, no capítulo 19,
Olha só o que acontece em Lucas capítulo 19. Nós já vimos, mas é um preâmbulo para a escola de hoje. No capítulo 19 de Lucas, diz assim: enquanto o povo botava ramos de oliveira e davam louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto Jesus fazendo, e aquele símbolo todo, porque os profetas prediziam, muitos, mesmo na sua simplicidade, quando viram Jesus montado num jumentinho, se lembraram daqueles versículos antigos, proféticos, de Zacarias e de Isaías, falaram: é ele está curando, está sarando, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, esse moço é ele mesmo, ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou Lázaro. Lá em João, a gente vai ler, eles estão querendo matar até Lázaro, porque a vida de Lázaro agora ressuscitado por Jesus era um testemunho que Jesus tinha poder de ressuscitar os mortos. Aí eles queriam matar Jesus e o próprio Lázaro. Então, uma coisa assim, está um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer. É a última ida de Jesus a Jerusalém, estamos aqui próximo da festa da Páscoa. Então, são coisas sérias que estão acontecendo aí. Mas olha só as observações que Lucas faz aqui, olha só. Verso 39 e 40 e o 41. Do 39 ao 41. Quem achar pode ler, por favor. Né? Repreende porque eles estão gritando alto, fica lá os outros lá do outro lado ouvindo, isso vai dar problema para nós, daqui a pouco o exército está vindo para cá. Pode ler o 40. Respondendo, ele disse-lhes: vós que se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém, quer dizer, se essas pessoas se calarem diante do que está acontecendo, as pedras vão clamar. Né? E ali é uma cidade, o templo, aquela região ali, está tudo cheio de pedras. Lembra que uma vez os discípulos andando com Jesus falaram para Jesus: mestre, quão grandes pedras, está vendo aqui, que pedras são essas aí da construção? Quando até Jesus fala assim: realmente a obra é até bonita, mas isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, 41. Jesus está saindo lá de Betfagé para chegar, que tem o Vale do Cedrão. Aí vê a cidade assim, então Jesus chora. Mateus não conta isso. Nem Marcos conta isso. Então, às vezes, tem muita gente que fica: Mateus não falou assim, está se opondo a Marcos, está ao contrário do que Lucas falou, João não citou. Gente, cada autor está dando ênfase ao que ele está achando de interessante. E ele achou por bem narrar isso aí, que quando Jesus chega, viu a cidade assim de longe, né, da outra montanha, que são vários morrinhos, um perto do outro ali, né? Então, quando ele viu a cidade, que é também no alto, ele chorou. E falou o quê? Pode ler agora, Pacheco, vamos lá. 42 até o 44. É que ele tinha levantado também. Como é que é? Dizendo: se nesse dia também conhecesse a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitado. Então, o tempo da visitação. Inclusive, o desfecho da escola sagrada foi justamente do tempo da visitação. O tempo da minha visitação, da tua visitação, pode ser hoje, pode ser agora. Eu não estou falando apenas de morte, de deixar de existir, mas toda e qualquer situação e circunstância na minha vida, na tua vida. Por isso que a gente tem que ser corajoso, tem que ter ímpeto, tem que ser assim impetuoso, para chegar diante do trono de Deus, além do véu, onde Cristo, nosso precursor, entrou uma vez por nós, para resolver a demanda entre Deus e os homens. Não pode esquecer disso. Jesus chorou, se lamentou. Em outro lugar diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que juntar debaixo de ti, todos vocês como a galinha junta debaixo de si os seus pintinhos. São imagens que são usadas para que o povo está ali ouvindo essas palavras. Às vezes ali são provérbios, às vezes ali são parábolas,
Então as narrativas vão demonstrar para a gente entender o que profundamente quer chegar, quer alcançar essas palavras de Jesus. Todo o projeto de Deus de salvação para os judeus, e ele vem para os seus e os seus não recebem. Não o aceitam. E muitos, talvez, do que receberam e aceitaram, por causa dos apertos, das dificuldades e as adversidades, acabaram ficando também pelo meio do caminho. A parábola do semeador é para demonstrar bem claro que isso pode acontecer. Lembra lá a parábola do semeador? O tipo de terra que vai cair a semente é a palavra de Deus, mas o tipo de terra é o coração humano. Então tem aquele em que o inimigo, que são as aves do céu, vai lá e já resolve, já recolhe a semente que foi lançada. Tem o outro que cai no meio da pedra, ele até que dá raiz, ele até que nasce, até que desponta e quer, né? Aquela alegria toda, mas quando vem um calor muito forte, né? Já com pouca raiz, substratos ali, pouco ali para dar sustentação e acaba perecendo muito breve. Tem o que cai no meio dos espinhos e das ervas daninhas, ele até que nasce, ele até que pode dar alguma frutinha. Mas ele é pressionado, porque está em volta. E o que está em volta faz com que não produza aquilo que poderia produzir, ou com a qualidade que deveria produzir. Pastor, o domingo de Ramos Exatamente isso aí. Exatamente por causa disso aí. Você vê que no videozinho, que é de uma igreja, né? Que nós vimos semana passada, no dia 9 de Nisan. Quer dizer, a festa toda é 14 para 15, 5, 6 dias antes, aquela semana anterior, por isso que tem o domingo de Ramos. Você vê que os católicos, né, um domingo antes da Páscoa, saem nas ruas com aqueles ramos, muitos com velas nas mãos, né? Para poder dizer que, olha, a Páscoa está chegando, a Páscoa do nosso Senhor. É interessante isso aí, a atitude deles a respeito disso aí. Então Jesus... ele tem um sentimento tremendo, que tristeza, né? Como que o seu coração está compungido a respeito desse povo e começa a profetizar. Quer dizer, que aquela geração, lá no ano 70, Jerusalém vai ser destruída, Tito vai entrar na cidade, destruir templo, vão destruir cidade, vão destruir tudo, né? Milhares e milhares de pessoas vão ser mortas. O Joséfo chega a escrever no livro de guerras, que chega a quase 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas mortas, porque vem gente do mundo todo ali para aquela região, né? Foi tentado alguns acordos, algumas coisas, segundo alguns historiadores, mas os judeus não aceitaram, os revoltosos não aceitaram, entendeu? E, inclusive, tem material extra-bíblico que diz que o pessoal da seita dos nazarenos e alguns outros grupos, percebendo o que estava acontecendo em volta, mas aí eu já estou falando do ano 70, aqui nós estamos no ano 33, tá? Lá no ano 70, saíram de Jerusalém e foram para outras regiões, e foi isso que suas vidas foram poupadas, perceberam as palavras de Jesus, entenderam o que Jesus estava falando. E então, vou fazer com uma declaração bem pastoral. Isso tudo que está acontecendo hoje no mundo todo, quer seja por causa de pandemia, quer seja por causa de política, quer seja por causa de desastres, tragédias, maremotos, terremotos, seca, fogo, gelo, essas coisas todinhas, elas acontecem assim dentro de uma espiral, né? As coisas vão acontecendo na história da humanidade, hoje nós somos 8 bilhões de habitantes praticamente no mundo, e então quando dá uma cisão, cada parte a ser observada é uma intensidade maior. São momentos importantíssimos para a gente estar atento, perceber uma possível visitação na vida de cada um de nós, quer seja qual for o problema que levou a isso. E nós devemos estar atentos a isso. Então o pastor está falando o quê? Para a gente ficar com medo? Não estou dizendo para ficar com medo, estou dizendo para ficarmos alertas, ficarmos atentos, apercebidos da história da humanidade. Essas coisas vão se repetindo. Elas vão acontecendo, e elas estão acontecendo bem pertinho de nós, do nosso lado, no nosso meio, conosco também. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, bem apercebidos também, porque houve um lamento da parte de Jesus. Vocês não estão percebendo a visitação? Vocês não... Puxa vida, olha o que está para acontecer aí, e
vocês estão desapercebidos. Ou 2000 anos depois, essas palavras também podem e devem ecoar nas nossas vidas, nos nossos corações. É uma fé sincera diante de Deus. E isso é para nos recolhermos, nos aniquilarmos, não, ao contrário, é para termos coragem, ímpeto, confiança, certeza de que os benefícios de Deus virão sobre nós, a guarda e a proteção do Senhor será sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Então nós observamos que Lucas já deu muito mais detalhes dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém do que o próprio Mateus e o próprio Marcos. E a gente entender, então, que cada autor de cada um desses sinóticos tem a sua forma de ver, de entender e colocar ali no papel, para não ficar achando que está tendo atrito e contradição entre eles. Ao contrário, o que um escreve com o que o outro escreveu, as coisas vão se intercalando, vão se amalgamando, elas vão se apresentando, um vai complementando a outra, para a gente entender bem esse quadro, esse grande mosaico da história bíblica e também da nossa vida e da nossa existência. Então, são esses aspectos que gostaria de apresentar aqui. E Jesus se apresenta humilde, montado no seu jumentinho, né? 100 e poucos anos antes, isso aconteceu, a entrada de Simão Macabeu, dos Macabeus. Não tem na Bíblia protestante essa história, mas tem na Bíblia da cópia da Septuaginta, que a gente chama de Bíblia Católica, tem essa história. Leia 1 Macabeus, 2 Macabeus, você conhecer essa história. Simão Macabeu entra na cidade também, sentado no jumentinho, e ele chega e vai purificar o templo, é o que Jesus vai fazer. Pode falar. Espera só um pouquinho, irmãos. Um momentinho.